Prazer receber você aqui no Identidade. Obrigado, eu que agradeço e uma boa noite aí para todos os nossos telespectadores. Deixa eu começar mostrando aqui, porque eu falei que você visitou 13 países aí na América, no continente americano, e essa viagem se tornou livro de Mochila pelas Américas. Isso, ela foi o início de um estilo de vida, uma mudança de vida, né? Porque eu trabalhava sempre com comunicação, com jornalismo, e eu resolvi realizar um sonho pessoal, transformei esse sonho pessoal num projeto profissional e fui fazer a primeira expedição de longo prazo, né? Como eu chamo, são expedições jornalísticas, culturais e de aventura. Jornalísticas porque eu registro tudo, cultural pelo mergulho, a imersão em cada país, e aventura pela natureza, de eu sair sozinho de mochila, viajando por vários países e algumas terras inóspitas. O que eu acho interessante e que diferencia o teu livro e o tipo de viagem até do que a gente encontra no mercado editorial é que, assim, você não fala de pontos turísticos, né? Você não faz o roteirinho de viagem e que a maioria das pessoas, né? Ah, vamos conhecer a Europa. Paris, passou um dia, tirou uma foto na torre, aí já vai para Londres, aí tirou uma foto lá no Big Ben, e aí vai 2 dias em cada país e pronto, conheci a Europa. Não é assim que você Não é faz o seu assim. processo. Não, alguns relatos que eu escuto até são esses. Puxa, eu fui para a Europa, fiquei 21 dias, 3 semanas. Para onde você foi na Europa? Ah, por tudo, conheci a Europa inteira. Aí você, como? Não tem como, né? Quer dizer, só uma grande capital de qualquer região do mundo, ainda mais da Europa, com toda a riqueza cultural, ela demanda no mínimo 5 a 7 dias. Então, o que eu opto nas minhas viagens? Pela profundidade, o mergulho na cultura de cada país. Então, normalmente eu fico um mês por país. Eu prefiro visitar um número menor de países, mas ir a fundo. Passar pela capital, passar por povoados, passar por regiões pouquíssimo conhecidas, totalmente fora da rota turística, contemplar as belezas naturais, os lugares cênicos também e vivenciar, né, o máximo que eu posso a cultura e a vida cotidiana local. Então eu opto sempre pela profundidade em cada país. Por isso que eu escrevi um livro de Mochila pelas Américas e depois nas outras expedições na Ásia também eu pude sentir bem a realidade, a vida de cada nação, focando e mergulhando em cada região. É totalmente diferente de uma viagem de férias. Claro. Uma viagem de longo prazo, a viagem é diferente de um roteiro turístico. Né? Primeiro pela natureza, além do tempo e da profundidade, a própria natureza. São viagens econômicas, em que eu fico comendo comida de rua, comida comprada no supermercado, em restaurantes locais, eu me hospedo em hospedarias ou pousadas locais, em lugares onde ficam os moradores daquela região, daquele país ou daquela cidade. Eu uso sempre transporte público, seja na cidade que eu estou visitando, no povoado que eu estou visitando, quanto na rota. As minhas expedições são em sistema multimodal de transporte. O que é isso? Eu pego o ônibus, eu pego o metrô, pego o trem, pego carona, caminho, alugo bicicleta, vou a cavalo, de ferry-boat, de caiaque, Olha só. sempre por terra e por água. O teu interesse na viagem não é só o geográfico, né? O teu interesse na viagem é o social, é o humano. É o humano. Eu tenho vários aspectos de interesse. E cada vez que eu viajo, quanto mais eu viajo, mais interesse eu tenho. Então, ele é o histórico, geográfico e ambiental, mas também é o econômico. É muito social, eu busco muito a vida nas comunidades locais, essa forma de vida. Eu me interesso também pela culinária, pela gastronomia local, por tudo. E agora, por exemplo, muito pela conexão, nos lugares mais desenvolvidos onde eu tenho visitado, pela conexão com iniciativas e cidades interativas e inteligentes, que é também o futuro. Né? Então, eu tenho um escopo bastante grande, a arquitetura, por exemplo, a cultura em geral, né? As manifestações artísticas, mas o social está sempre muito presente, o lado humano está sempre muito presente. Você fez essa viagem por países das Américas, que estão relatados aqui nesse livro. Essa expedição foram 7 meses, né? Essa foram 11 meses. Eu saí para ficar 7 meses fora. Na verdade, como eu estava trabalhando, eu estava muito bem posicionado no mercado. Essa viagem você ainda estava trabalhando? Eu estava trabalhando como diretor de comunicação na Federação das Indústrias do Paraná. Ou seja, eu tinha embaixo de mim uma responsabilidade por 70 profissionais. Né? Trabalhei como jornalista e estava na área de comunicação corporativa. Quando eu resolvi fazer essa primeira viagem, que resultou nesse livro,
eu tirei uma espécie de período sabático, que seriam 7 meses, e eu voltaria para a organização. Mas tudo foi mudando no caminho, eu acabei até alongando a viagem, me desconectando da instituição, né, por outros aspectos administrativos, até políticos, e estendi essa viagem para quase um ano. Eu fiquei 11 meses, saí do sul do Peru, fui por terra e por água até o centro-norte do Alasca, ainda voltei passando por Chile, Argentina e sul do Brasil. E quando eu retornei, eu já tinha largado o trabalho, né, nesse processo, e quando eu retornei eu decidi que não iria voltar para o mercado tradicional, porque eu queria continuar viajando. Então eu fui trabalhar por conta em projetos de comunicação e de jornalismo, e fui ter um tempo também para trabalhar com os produtos dessa expedição. Aí saiu o livro, aí eu fiz palestras no Brasil inteiro, aí eu fiz algumas exposições de foto, e transformei isso em estilo de vida. E tem um blog, né? Eu tenho um blog, que é ikweber.com, ik com K, Weber com W, I-K-E-W-E-B-R. Ali eu tenho o relato dessa expedição, da segunda, que foi pela Ásia, e da terceira e mais recente, que eu acabo de voltar, que foi pelo Extremo Oriente. Ou seja, eu juntei um estilo de vida, um sonho de infância com projetos profissionais e com a minha formação em comunicação, e estou fazendo disso a minha vida atual e cotidiana. Muito, muito interessante. E isso gera um conteúdo muito legal para a gente. Vamos entrar, por exemplo, nessa tua última viagem aí para a Coreia do Norte. Não é um país onde a gente tem informações nesse 360 que você colocou para a gente, que são os teus interesses. O geográfico, o econômico, o social, o histórico. A gente tem muita notícia da Coreia do Norte, até pelo conflito entre as Coreias, né? E é tudo muito via agência de notícia. Como foi para você? Eu sei que você teve dificuldade até para receber o visto, né? Até para entrar no país, você recebeu a notícia um dia antes, não foi? Foi todo um processo. Assim, essa expedição, essa terceira, que durou 3 meses, que eu voltei agora no comecinho do ano, ela foi para o Extremo Oriente. Então, o que eu foquei? Eu busquei focar nessa realidade da Ásia, de uma pontinha da Ásia. Então, se a gente for ver no mapa, é uma região geográfica pequena, mas que tem uma infinidade de conhecimento e de diversidade. Né? Então, foi China, o Extremo Oriente da China, Taiwan, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, ela foi uma espécie de carro-chefe. Apesar de eu ficar mais tempo, até pelas restrições, ela foi o que motivou criar a expedição Extremo Oriente. E por quê? Pelo fascínio de visitar um país que é o mais fechado do mundo e que tem toda uma realidade diferente, um sistema político, econômico diferente. Isso também interessa porque isso afeta o quê? O cotidiano de vida das pessoas. Claro. Quer dizer, é o social. Claro. E foi uma experiência extraordinária, porque é um mundo, um universo, um ambiente totalmente distinto do que a gente está habituado Mas me vivenciar conta, e conhecer. com né? certeza, e eu quero saber todos esses detalhes. A gente até daqui a pouco vai para o intervalo, eu vou voltar com o Ike para falar mais sobre essa viagem ao Extremo Oriente, a gente falar de Coreia. Agora, você estava na China, Isso. e aí foi um dia antes da tua viagem para a Coreia que você de fato recebeu o teu visto. Isso. O princípio todo, ele exige um bom trabalho, pesquisa e uma série de processos administrativos. Né? Primeiro assim, eu sou um viajante independente. Significa o quê? Que eu vou sozinho. Né? Vou sozinho, viajo sozinho, não contrato tour, guia, nada. Na Coreia do Norte isso é impossível. Você tem que fazer uma viagem monitorada. Isso é obrigatório. Isso é obrigatório. Para você fazer isso, como é que você faz sendo um ocidental? Né? Então, primeiro você tem que se colocar em contato com alguma empresa, um operador que tem autorização de levar pessoas para visitar a Coreia do Norte. Esses 5 ou 6 operadores internacionais, eles têm uma autorização do Departamento de Turismo Governamental da Coreia do Norte, e toda essa viagem, toda essa visita é regida pelas leis locais. Então, primeiro você tem que buscar esse operador. Aí você se inscreve. Algumas pessoas que fazem isso, poucos latino-americanos, pouquíssimos brasileiros, chegam a fazer isso às vezes com 1 ano de antecedência. Tinha uma pessoa do meu grupo que tinha se inscrito para isso 1 ano de antecedência. Eu, em função dessa minha vida montanha-russa de empreendedor, viajante e jornalista, eu me inscrevi há 3 semanas antes. E aí passei por todos os processos administrativos, em que você tem que ler sobre regras que você tem que seguir, assinar determinados documentos e tal. Isso foi num tempo bastante curto. O meu visto da China, porque para chegar na Coreia do Norte eu fui pela China,
chegou, como eu queria entrar, ou pelo menos sair de trem, eu precisava ter o visto da China, porque você tem que entrar na China para depois ir até a Coreia do Norte. Meu visto da China chegou no final de tarde, eu estava embarcando na manhã seguinte, por volta de 10 da manhã. E quando eu cheguei em Beijing, na capital, que eu recebi o visto da Coreia, e aí tive mais uma preparatória, tem reunião de briefing, como a gente tem reunião de pauta no jornalismo. Para poder discutir o que vai ser tratado ou não. Eu sei que assim, que pode ser feito, né? Tem um monte de coisa, né? Você não pode entrar com uma lente para tirar foto que seja uma lente profissional, mais de 250 milímetros, né? Tem uma série de regras. Primeiro, você não pode ser jornalista para ir num grupo assim. Não pode. Não pode. Se você for jornalista, você se inscrever como jornalista, você precisa de uma autorização especial, uma outra viagem. Aí é um outro tipo de acompanhamento que você vai ter que ter. Como eu sou jornalista, mas eu não estava a serviço de nenhuma emissora de TV ou de nenhum veículo de comunicação, que eu falei, olha, eu trabalho com projetos, administro alguns negócios da família, que são coisas que eu faço também, e eu omiti a expressão jornalista, né? Porque senão eu seria barrado. Escuta, e você não pode entrar com nenhum livro de cunho religioso? Sim, você além disso, além de não poder ser jornalista, você tem restrições para o equipamento fotográfico, né? Tanto alguns locais você não pode fotografar, mas o equipamento tem o limite. E livro religioso, qualquer espécie de propaganda política e mais. GPS, tem GPS no teu celular? Deleta. Você tem alguma foto erótica ou pornográfica? Deleta. Você tem algum conteúdo, algum texto que pode ser considerado ofensivo ao sistema? Deleta. E se você tem alguma coisa no teu celular, por exemplo, mas você diz que não tem, você mente, o que acontece? Você pode estar em problemas. Problemas seríssimos. Pode estar em problemas sérios, porque é o seguinte, nessa entrada, tanto na entrada quanto na saída, eles fazem uma inspeção, como qualquer país tem uma fronteira. Só que geralmente é assim, você chegando ou saindo, seja de avião ou de trem, a equipe de fiscalização, os guardas chegam e dizem, bom, equipamentos eletrônicos. Então você coloca ali na mesinha do trem, tem o laptop, computador, celular, você pode estar carregando tudo. Você coloca ali. Você já foi brifado anteriormente que você não tem nenhum livro considerado religioso, ofensivo ou religioso. Um livro sobre a Coreia do Norte você não pode levar também. Um guia sobre a Coreia do Norte. Porque vai ser uma visão ocidental sobre a Coreia do Norte, né? Então, se você foi brifado, a gente é brifado, antes de sair do país, é brifado com textos, é brifado ao longo do percurso, tem uma reunião um dia antes, de algumas horas, na China, para você estar preparado. Ou seja, é burrice você contrariar, porque senão você vai ter problema. Não, Se você for colocar tudo ali, Wagner, e não for fiscalizado e tiver algum material ofensivo, ok. Mas se você for fiscalizado e alguma coisa for pega, você pode estar em problema, você pode ser detido, pode ter alguma complicação. E assim, o Wiki está contando essa história e de repente você pode até estar pensando assim, nossa, mas que controle, que coisa com o estrangeiro. O controle não é só com o estrangeiro, é com o morador também local, né?